Graça e paz, Igreja do Avivamento. Amém, amados. Vamos abrir a palavra do Senhor. Livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo de número 15. 1 Reis 19, 15. Todos acharam? Diz assim: E o Senhor lhe disse: Vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Hazael rei sobre a Síria, e também a Jeú, filho de Ninsim, ungirás rei de Israel, e também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-meolar, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Hazael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Versículo 19. Partiu, pois, Elias dali, e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele. Ele estava com a 12ª, e Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias, e disse: Deixa-me beijar meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele disse: Vai e volta, pois que te fiz eu? Voltou, pois, de o seguir, e tomou a junta de bois, e o matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, e deu ao povo, e comeram. Então se levantou, e seguiu a Elias, e o servia. Feche teus olhos. Pai de amor, infinita bondade, cremos que o Senhor tem uma palavra rema, uma palavra para o teu povo, para os teus servos nesta manhã. Que a tua palavra venha, meu Deus, trazer um despertamento espiritual, venha trazer, meu Pai, renovação, que esta palavra venha falar fortemente ao coração deste homem e desta mulher, no nome bendito de Jesus. Aplauda a palavra de Deus. Esse texto vai falar grandemente ao seu coração, embora seja uma palavra que poderia também ser aplicada, ministrada para líderes. Mas eu creio que eu estou diante de uma geração de líderes conquistadores, amém? Então, que você preste atenção aos detalhes desse texto. Eu gosto muito de prestar atenção na Bíblia aos detalhes, porque nos detalhes você percebe coisas que, se você lê de uma forma contínua, passa de uma forma desapercebida aos teus olhos. Então, Deus tem uma palavra tremenda para você que tem um chamado poderoso do Senhor. Então, o tema dessa ministração, o chamado de Eliseu. Diga comigo, o chamado de Eliseu. O nome Eliseu no hebraico significa Deus é salvação. Ele viveu grande parte aí da sua vida para levar a salvação de Deus para toda a nação de Israel. Nós vamos aprender por que Deus chamou este homem. O que Deus viu em Eliseu, que deu a ele uma missão muito especial. Ele se tornou sucessor de Elias. Elias foi um grande profeta de Israel, um homem que fez coisas notáveis, coisas tremendas, que fez até fogo descer do céu através da sua oração. Um homem que ordenou a natureza, falou que não chovesse enquanto ele não liberasse a sua palavra, e assim também aconteceu. Então, suceder um homem desse não era tarefa fácil, mas Deus selecionou alguém, Deus escolheu alguém. E o que me chama a atenção é que Elias tinha muitos discípulos. Segundo alguns estudiosos, Elias tinha centenas de discípulos, filhos de profetas, que ele os discipulava. Agora, por que Eliseu foi escolhido, se ele nem fazia parte do colegiado ali de Elias? Por que ele foi o selecionado, o escolhido? Diga para a pessoa que está ao seu lado: Deus tem um chamado na sua vida.
Então, o que fez Deus colocar os olhos naquele homem até então desconhecido, que não fazia parte da escola de profetas. Um homem que tinha uma vida comum, vivia no campo, cuidando ali, sabe, das tarefas, né, do trabalho que o seu pai lhe confiava. Por quê? Que Deus o chamou para ser um grande profeta, um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Um homem que se tornou um ícone na nação de Israel, um profeta cheio do poder de Deus, que chegou a operar mais sinais do que o seu mentor, um homem totalmente abençoado e desatado por Deus. Então, quais foram os motivos que Deus escolheu ele? Esse texto revela, e nós vamos aprender, amém? Então vamos lá. Primeiro motivo da escolha. Veja o que diz aí o versículo 17. Olha o que o Senhor diz aqui. E há de ser que o que escapar da espada de Hazael, matá-lo-á Jeú. E o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Então diga comigo, Eliseu sabia manusear a espada. Você sabia que tem muito crente que não sabe manusear a espada? A espada, palavra de Deus. Nós temos um chamado, você foi chamado por Deus. Mas o que faz Deus escolher alguém para uma missão? O que faz Deus colocar uma pessoa numa posição de honra? Alguém que se dedica a se aprofundar na palavra do Senhor. Alguém que ama a palavra. Alguém que sabe usar a espada. E quando alguém sabe usar a espada do Senhor, que tem a palavra no coração, não apenas na mão, segurando a Bíblia, porque tem gente que, por achar que a Bíblia está aberta no Salmo 91, lá na estante, a casa está protegida, a casa está abençoada, só vai colher coisas boas, aí o diabo vai dar risada da tua cara. A palavra do Senhor tem que estar no teu coração, sabe? E você precisa ser nutrido por ela todos os dias. E quando você está cada vez mais ali sendo capacitado por ela, alimentado por ela, quando você abrir a sua boca, uma espada poderosa vai sair da tua boca que vai combater as hostes infernais. Quando o diabo se levanta contra Jesus para o tentar, Jesus, ele usa o quê? A espada, a palavra, para colocar o diabo no seu devido lugar. Então, queridos, o que faz Deus escolher alguém, o primeiro motivo, é o que a pessoa tem feito com a palavra dele. Se você ama a Bíblia, se você procura conhecer Deus através da palavra, você é um sério candidato a ser um instrumento, um canal de Deus na face da terra. Você quer ser escolhido por Deus para uma grande missão? Acho que você não entendeu. Você quer ser escolhido por Deus para uma grande missão, para um grande chamado? Amém. Então esse é o primeiro motivo, que Deus escolheu ele, escolheu Eliseu. Qual foi o segundo motivo? Olha o que diz o versículo 19. Segundo motivo da escolha, verso 19. Partiu, pois, Elias dali, e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele. Vou continuar lendo aqui. E ele estava com a 12ª, e Elias passou por ele. Escute. Deus fala para ele, olha, eu escolhi alguém, seu nome é Eliseu, filho de Safate, e ele está em Abel-Meolá, nome difícil, e deu o endereço certinho. O profeta foi para lá. E quando o profeta chega, com certeza ele fica ali maravilhado, porque Deus não chama desocupados, Deus não chama preguiçosos para colocar numa posição de honra. Deus chama aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão ocupados. Meu amado, saiba de uma coisa, o profeta chega
E quando ele olha, o escolhido de Deus estava trabalhando. Tinha lá juntas de boi, 12 juntas de boi. E ele estava com a última. Porque por ele ser o filho, com certeza ele estava atrás. Porque quem vai arando a terra, vai vendo o que os outros estão fazendo, para ir poder corrigindo, para poder orientando. Ele estava trabalhando. Observe que os discípulos que o Senhor chamou, todos eles, Jesus tirou eles de uma função, algo que eles estavam fazendo. Porque o Senhor não chama desocupados. Deus não chama aquele que está de papo para o ar, de braços cruzados, não faz nada. Quer ter uma grande missão? Arruma aí uma junta de boi e começa a trabalhar, meu querido. Né? Comece a fazer alguma coisa. Porque se Deus vê que você, olhando para você, vendo você um trabalhador, uma pessoa esforçada, dedicada, é esse que eu vou usar. Porque tem gente que quer se escorar no evangelho, né? Tem gente que pensa que agora que eu estou, sabe, na obra de Deus, eu não preciso fazer mais nada. Não é assim. Deus não chamou para isso. Deus chamou você para estar envolvido, trabalhando. Amém? Se você estiver trabalhando, você já é um sério candidato aí. Não é só quem está empregado, não leve por esse lado, não. Porque quem é que é dona de casa? Faz assim. Dona de casa às vezes trabalha mais do que quem trabalha fora. Não é? Não é aquela pessoa relaxada, que o marido chega, está a casa toda bagunçada, passou a tarde toda assistindo televisão, né? As crianças estão sujas. Aí é outra história. Porque Deus chama os ocupados. E se você é uma pessoa ocupada, você é um sério candidato. Se você cuida bem da tua casa, você é uma séria candidata a ser um instrumento usado por Deus. Se você é um trabalhador, você é um sério candidato. Amém ou não amém? Diga, eu estou entendendo, Jesus. Marcos 15, 21. Abra aí a palavra de Deus. Tem um exemplo que eu gosto muito também no Novo Testamento. Diz assim: e constrangeram certo Simão Cirineu, pai de Alexandre de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, que levasse a cruz. E levaram-no ao lugar do Gólgota, que traduzido quer dizer lugar da caveira. Vamos parar e pensar um pouquinho. A Bíblia diz que este Simão, ele era Cirineu. Cirineu, então ele era do norte da África. Era um judeu, morava no continente africano. Então naquela época, na festa da Páscoa, as pessoas saíam das suas terras, aonde estavam morando, e iam até Jerusalém. E algumas pessoas, por não terem condições financeiras para administrar o gasto da viagem, eles arrumavam um serviço temporário, como a gente chama aqui no Brasil de bico, né? Então Simão Cirineu tinha arrumado um trabalho extra, tinha arrumado um trabalho ali para financiar a sua viagem. E desde a madrugada até o meio-dia ele esteve trabalhando no campo. E ele volta para Jerusalém, e a cidade agora está num movimento muito grande, as ruas cheias de gente, e ele chega cansado, com as mãos calejadas, e vê aquela procissão toda, ele entra ali no meio daquela multidão, de repente, um soldado pega ele e o constrange a carregar a cruz, porque Jesus tinha caído. Quem sabe passou na cabeça dele: porque eu, tem tanta gente aqui, tem tanta gente do meu lado, acabei de chegar, trabalhei até agora, estou com as mãos calejadas, estou suado, por que eu tenho que carregar a cruz? Quem sabe esse pensamento tenha subido à mente dele. O chamado de Deus para a nossa vida, às vezes acontece depois do expediente. Você está cansado, o corpo quer ficar deitado, né? Quer ficar em casa, quem sabe vendo um jornal, uma televisão, e você sabendo que pode fazer algo a mais. Esse algo a mais na vida deste homem foi depois do trabalho. Depois do trabalho, o Senhor o escolheu
para carregar a cruz. Sabe você sair da tua casa para visitar alguém? Sabe você sair da tua casa para dirigir uma célula? Você sair da sua casa porque alguém está precisando de uma orientação, de um conselho. Mas Senhor, estou tão cansado, né? Hoje eu trabalhei mais do que nos outros dias. Peguei um trânsito, meu Deus do céu. Mas é nessas horas que o Senhor conta conosco, queridos. Mesmo depois do expediente, este homem carregou a cruz do Senhor. Sabe o que aconteceu? Ele foi mencionado em 3 dos 4 evangelhos. A sua família foi impactada, porque a Bíblia já dá o relato dos filhos dele. Então eles foram pessoas de influência dentro da igreja. Alexandre e Rufo, os seus filhos. Então ele não passou desapercebido depois disso, não, algo aconteceu. A família dele foi impactada, porque todo aquele que carrega a sua cruz, todo aquele que faz a vontade de Jesus, sabe, tem algo a receber, tem algo a receber do céu sobre a sua vida. E a primeira bênção é que a nossa família é abençoada. Amém? Tem gente que fala assim, eu agora vou cuidar da minha família, porque eu estou cuidando muito das coisas de Deus. Às vezes você faz isso, você vai descobrir a tua família. Você não vai dar, atenção à família. Porque tem gente que fala assim, eu vou deixar as coisas de Deus para dar mais atenção. Você pode dar atenção à sua família cuidando das coisas de Deus. Eu já vi gente falando assim. Sabe o que aconteceu? Se desviou da igreja, entregou tudo que tinha, os cargos, as funções, para dizer que ia cuidar da família. Como cuidar da família se eu não estou debaixo da cobertura do Senhor? Enquanto você é bênção na casa de Deus, enquanto você está envolvido, você leva cobertura para a sua família, proteção para a sua família. Então, um dos motivos dele ter sido escolhido, Eliseu ter sido escolhido, sabe, é porque ele foi achado trabalhando. O terceiro motivo da escolha, versículo de número 20, diz assim: então deixou ele os bois e correu após Elias. Olha só a prontidão dele. Veio chamado sobre ele. O que ele fez? Olha, sabe, eu tenho muita coisa para fazer, eu vou, pode ser amanhã, pode ser depois. Ele foi rápido, irmãos. Ele correu até o profeta, Ele correu até o profeta. Então, como que você tem agido de acordo ao chamado de Deus? Você tem sido muito lento? Tem gente que, sabe, Deus está chamando ele há muito tempo, e ele está naquela vagareza toda, aquela moleza toda, A Bíblia fala de um homem que também se apresentou diante do Senhor, Marcos 10, 17, que correu também até Jesus. Abra aí, Marcos 10, 17. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele. Ele perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: por que me chama bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai, a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dê aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e toma a cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Um homem corre até Jesus. Um homem rico, diga comigo, rico, com certeza, com vestes finas, bem trajado. E ele se ajoelha, sujando ali as suas vestes, chamando Jesus de bom, prestando reverências a ele. Quem sabe as pessoas que estavam olhando ali, pensaram: olha, esse homem aí, é um adorador. Este homem aí é o escolhido de Deus. Este homem aí vai fazer parte do ministério de Jesus. E Jesus chega para ele e ainda perguntando, Senhor,
querendo saber sobre a vida eterna. Aí Jesus disse para ele: guarda os mandamentos. E ele falou assim: eu tenho guardado todos eles desde a minha mocidade. Pronto. Se a gente tivesse lá, esse é o cara, essa é a pessoa. Agora presta atenção, o texto diz assim, que Jesus o amou, mas nem o amor do Senhor, o perfeito amor do Senhor foi capaz de resgatar aquela alma, aquela vida, porque o coração dele estava cheio de idolatria, meu irmão, apego aos bens financeiros. E Jesus olhou para ele e viu que o problema dele era a riqueza. Não é pecado ser rico, meu irmão. Deus quer que você prospere, mas ele amava os bens materiais. E Jesus conhece todas as coisas, ele sabe aonde está o nosso coração. O sujeito pode ter muitos bens, mas ele pode ter o coração no Senhor. Amém? E aquele homem, depois que ouviu Jesus falar assim: venda tudo que tem, dê aos pobres e segue. Ele ficou triste porque ele era agarrado, era grudado com os bens materiais. Era a vida dele. E ele foi triste. Ficou um clima de tristeza ali entre os discípulos. Agora escute bem, aí mais para frente, que o tempo não permite a gente ler todo ele, mais para frente, os discípulos dizem: Senhor, e nós? Que deixamos casa, famílias, que deixamos, nossos bens. Aí Jesus disse que todo aquele que abre mão dessas coisas terá 100 vezes mais ainda aqui nessa terra e ainda na vida futura. Você está me entendendo? Então, quando Eliseu ouviu o chamado, ele foi pronto, ele correu. Meu irmão, o que você está esperando para se decidir? O que você está esperando para se posicionar? O chamado de Deus foi lançado. Chegou a hora de você dizer: não, Senhor, eu vou em frente, eu não vou parar, eu não vou ficar parado não, eu vou cumprir o meu chamado. Diga amém. Entendeu por que ele foi escolhido? Quarto motivo da sua escolha, ainda no versículo 20. Ainda no verso 20 ele diz assim: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Coisa linda, irmãos. Primeiro, ele pede autorização para o líder. Olha o respeito. Ele fala assim: me permita e beijar meu pai e a minha mãe. Ele falou: vai. Ele era um bom filho, um excelente filho. E ele sabia que o chamado estava, já tinha acontecido na vida dele, mas ele precisava honrar seu pai e sua mãe. Ele precisava se despedir deles. Ele precisava beijar os seus pais. Amados, quantas pessoas querem subir no altar, mas não têm uma vida de honra aos pais? Quantos querem dirigir células, mas não respeitam e não honram os seus pais? Vive uma vida de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não tem honra nenhuma pelos seus pais. Quer ser um escolhido de Deus para uma grande obra, para uma grande missão? Qual é o valor que você tem dado aos seus pais? Ele era um excelente trabalhador, honrava os seus pais na fazenda, honrava os seus pais com as suas atitudes. E ele agora quer beijar os seus pais. Quer ser usado por Deus? Amém? Levante sua mão, quer ser usado e honrado por Deus, abençoado por Deus? O que você tem feito com seus pais? A Bíblia fala do primeiro mandamento com promessa: honra teu pai e a tua mãe, para que vivas muito tempo sobre a face da terra e para que tudo te vá bem. Tem gente que não sabe por que a vida está um enrosco só. Vai fazer uma coisa errada, vai fazer uma coisa errada. Às vezes o problema está em casa, está na família. Ele não honra pai e mãe. Eu já aconselhei líderes. Hoje a gente orienta pastores, não só do estado de São Paulo, mas do Nordeste também, em alguns lugares, né? Cuidado que a gente precisa ter com os nossos pais, porque às vezes os líderes vivem tão em função da palavra, do evangelho, da igreja, mas descobre os seus pais. Você tem que honrar os seus pais.
Quer um ministério abençoado? Seja uma pessoa abençoadora dentro da sua casa. Tenha sua mão sempre estendida para abençoar. Recebeu o salário, separe um valor e semeie na vida da sua mãe e do seu pai. Você já fez isso? Eu estou falando isso porque eu vivo isso, queridos. Eu vejo meu pai uma vez por ano, mas todo ano eu levo uma semente para ele. E quando ele recebe, ele fica feliz da vida. Você entendeu? É um preço que eu pago, mas eu sei o valor que tem meu pai. Eu não tenho, minha mãe já faleceu, mas eu procuro honrá-lo, né? Honra não é só bater nas costas, honra não é respeito somente. A honra vai além do respeito. É você semear algo na vida deles, porque eles passaram a vida semeando na sua vida, né? Investindo em você desde pequeno. E agora que você cresceu, está trabalhando, chegou a hora de você também honrar os seus pais. Diga graças a Deus. O quinto motivo da escolha: Eliseu rompeu definitivamente com seu passado. O fato de Eliseu ter matado uma junta de bois e com os aparelhos dos bois fazer um churrasco e distribuir para o povo mostra a ruptura total com o passado para o desempenho de uma missão. Ele tinha uma convicção. Então, na sequência aí da leitura, ele vai lá, mata os bois com aqueles que ele trabalhava, né? Pega o arado, faz ali uma fogueira, faz um churrasco. Porque o nosso chamado não tem volta, amados. É um chamado sem volta, né? Eu vou fazer tal coisa, se não der certo eu volto. Eu vou para a igreja, se Deus não me abençoar eu volto, né? Quantos que vivem uma vida assim? Ele foi lá, já rompeu logo, né? Não queria que nada tivesse lá para ele sentir saudade. Eu vou voltar a trabalhar porque eu estou passando uma luta. A porta, né? Deus ainda não supriu a minha necessidade, então eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes. Ei, Deus te chamou para uma obra, queridos. O que tem prendido você ao passado? Ele não queria que nada prendesse ele ao passado. O que tem prendido você ao passado? Que não deixa você ir cumprir a sua missão, o chamado que Deus te confiou. Ele foi chamado por Deus, porque ele não queria que nada impedisse a missão. Ele tinha convicção do seu chamado. Quando veio o chamado, ele agarrou e disse: não, eu não volto mais atrás. Amém? Então, se a luta estiver grande, não volte atrás. Ele tinha convicção. O exemplo de José, do Egito. José suportou a escravidão, o calabouço, por causa da convicção de uma chamada. Ele não retrocedeu. Davi suportou a perseguição, as ameaças de morte de Saul, por causa da convicção de uma chamada. Não retroceda, querido. O sexto motivo da escolha e último, versículo 21. Olha o que diz o versículo 21. Voltou, pois, de o seguir e tomou a junta de bois. Essa parte aqui nós já falamos, né? O finalzinho diz assim: e deu ao povo comer, então se levantou, e seguiu a Elias e o servia. O ministério é isso, queridos, é serviço, é servir. Tem gente que quer ser servido, mas não quer servir. Alguém disse que quem não serve para servir, como que é a frase? Não serve para viver. Quem não serve para servir, não serve para viver. É uma frase interessante, porque nós fomos chamados para servir. E a partir de então ele passou a servir a Elias. Em outras palavras, passou a auxiliá-lo. Por exemplo, nós dirigimos um ministério, pela graça do Senhor, que tem muita gente, e cada vez mais está chegando mais pessoas. Então Deus te chamou para, junto comigo, servirmos a Ele. Por exemplo, quando você vai dirigir uma célula, quando você vai visitar alguém, você está, de uma certa forma, me auxiliando. Sim ou não? Sim, você está servindo a Deus, me auxiliando, diante dessa grande chamada. Então Deus viu tudo isso, o que estava no coração daquele homem, e o Senhor o chamou, porque ele tinha um coração de servo.
pronto para servir. Amém, queridos? Quer ser escolhido pelo Senhor? Tenha um coração de servo. E todo servo é honrado. Todo aquele que serve, vai chegar a hora que Deus vai colocar ele numa posição de honra e de destaque. Tudo isso para a honra e glória do nome do Senhor. Josué serviu Moisés, auxiliou Moisés durante muito tempo. Mas após a morte de Moisés, Deus levantou aquele que o servia, colocou numa posição de honra. E assim aconteceu com outros líderes. Eliseu se tornou um homem, um referencial. Um homem cheio do poder de Deus. Recebeu a porção dobrada do Espírito. Unção dobrada, capacitação dobrada. Porque ele era um servo. Tem servo aqui neste lugar? Ponha sobre os seus pés em nome de Jesus. Essa mensagem foi uma mensagem de ensino. Que você aplique na sua vida, que o Espírito Santo te oriente mais e mais dentro dessa palavra. Sai do seu lugar, vem todos aqui para frente. Nós vamos orar ao Senhor. E eu sei, grande é o chamado de Deus para a tua vida. Diga sim ao chamado de Deus. Diga sim. Se renda aos pés do Senhor.